falar com Deus, feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Feche os olhos. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. que delícia. Quem nele está, toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, Com cântico, cânticos e júbilos, Pois tu és o Deus Criador. celebrarei. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, Pois por pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. que delícia. E nele está, toda a terra celebra a ti, Com cântico, cânticos e júbilos, Pois pois tu tu és o Deus Criador. todo Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és Deus o Criador. Deus Criador. a honra, a glória, a força E o poder. o poder ao Rei Jesus. o louvor. Ao Rei Jesus, Jesus. a honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus. o louvor. Ao Rei dos Reis, cante para Deus. Tudo que sou, de gratos louvores, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te pra exaltar. te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça, E cantarei. cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, O meu viver. Cantarei, contarei
pois por Pois por tuas mãos foram criados terra terra, e céu, céu e mar e todo ser que neles há. que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, Pois tu és. o Deus Criador. Toda a terra, Toda a terra celebra a ti, com cânticos, cânticos de júbilos, pois tu és de Deus, o Deus Criador. a honra, a glória, A glória, a força a força e o poder. e o poder ao Rei Jesus. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao Senhor que pertence toda a honra e glória e louvor, o único Deus, o único que deve ser adorado, glorificado, exaltado, o único Deus que responde, que salva, que livra, que transforma, o único Deus que tem o poder para ouvir a súplica de um necessitado e atendê-lo e livrá-lo. O Deus que criou todas as coisas, que por meio da sua palavra, do seu poder, chamou à existência todas as coisas. O Deus que amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu único filho para morrer por nós, a fim de que não viéssemos a perecer. Pelo contrário, conquistássemos a vida e vida eterna. Nós entramos em oração neste momento. Nos aproximamos de Ti pela fé, por uma certeza que o Espírito Santo colocou dentro de nós. Nos aproximamos usando o nome de Jesus, este nome que está acima de todos os nomes e que tornou possível que tivéssemos acesso direto à Tua presença. Agradecemos por mais um dia, agradecemos acima de tudo pelo privilégio de estarmos na Tua presença, pela honra, pelo privilégio que temos de poder buscar a Tua face, a Tua força. Por várias vezes o salmista Davi disse: buscai ao Senhor, buscai a sua face perpetuamente. E aqui estamos, Senhor, para Te buscar. Aqui estamos para glorificar o Teu nome, expressar a nossa fé em Ti, expressar a gratidão que existe dentro do coração. Aqui estamos para ouvir a Tua voz. Senhor Jesus disse
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Enviará outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a verdade. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E nós então pedimos para que o Espírito Santo, mais uma vez, através da sua palavra, venha nos direcionar, nos instruir, nos dar a direção. Porque, como está escrito, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Nós queremos que o Senhor venha nos iluminar mais uma vez por meio da tua palavra, nos fazendo compreender qual é a tua vontade, qual é a tua perfeita e agradável vontade. O Espírito Santo convença a respeito da tua vontade aqueles que não foram convencidos. Que o Espírito Santo venha operar no nosso meio, para que aconteça a regeneração, Senhor, para que aqueles que ainda não nasceram de novo, não foram regenerados, sejam regenerados. E o Espírito Santo trabalhe para que haja entrega total no coração daqueles que porventura ainda vivem divididos entre o Senhor e o mundo. Que o Espírito Santo fortaleça, vivifique aqueles que têm andado na tua presença e que têm buscado a cada dia aproximar-se de ti, envolver-se ainda mais contigo. E o Espírito Santo venha ajudar aqueles que porventura estejam vivendo um momento de tribulações, de lutas, de adversidades e que precisam da tua força para combater, lutar, prosseguir diante das tribulações, adversidades que o mundo apresenta. O Senhor abençoe esta reunião, para que aqueles que querem ter uma experiência contigo, querem crescer espiritualmente, querem se fortalecer, Senhor, de fato venham se fortalecer. Está prometido na tua palavra, Senhor, está prometido que o Senhor se deixaria achar por aqueles que o buscassem de todo o coração. Está escrito que me procura, me acha e encontra o favor do Senhor. Quem me procura me acha e alcança o favor do Senhor. Abençoe então, Senhor, esta reunião e que a tua força, tua presença, tua graça seja concedida nesta manhã. Faz resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar, e que prevaleça, Senhor, a tua vontade, a tua presença, a tua luz, e que possamos glorificá-lo nesta manhã. Para isso nós
viemos aqui. Render a ti Adoração. adoração. Cante e derramar meu E ser. derramar meu ser. É o que meu coração É o que meu coração deseja toda manhã. manhã. Cante para Deus, te imaginar, é me inspirar para te dizer: Estou apaixonado Cada vez mais por ti. por ti. Senhor, tu és incomparável. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. leva-me além. Leva-me Leva-me além. Leva-me A um nível mais profundo ao nível mais profundo de intimidade. contigo, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me Que minha vida flua mais. que minha vida flua mais da tua unção, Mais do teu nome. mais do teu poder. Render a ti uma ceia. render a ti adoração E derramar e derramar meu ser. é o que meu coração É o que Meu coração deseja toda manhã. te imaginar e me inspirar. Te imaginar É me inspirar é me inspirar para te pra dizer: te dizer. estou Estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és Senhor, tu incomparável. és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. leva-me Leva-me além. leva-me A um nível mais profundo ao nível mais profundo de intimidade. Leva-me além. leva-me leva-me Que minha vida flua mais. minha vida flua mais da tua Mais. unção. Feche os olhos, faça mais uma oração a Deus. Peça a Ele para limpar o seu coração, sua mente, perdoar os seus pecados, lhe dar a condição para que realmente você consiga buscá-lo de todo o coração. Nosso objetivo aqui é buscar a Deus, é glorificar a Deus, é expressar a nossa fé, é receber a sua instrução, é receber
a sua direção, a sua força, a sua presença. Isto não acontece se alguém se aproxima dele superficialmente falando. Se alguém faz por fazer. Isso só acontece se buscarmos realmente de coração toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Espírito Santo, abençoe. Abençoe aqueles que no coração eles têm um objetivo, Senhor. Eles vieram aqui para te buscar. Não vieram matar o tempo, gastar tempo, mas vieram porque trazem consigo um objetivo sincero no coração, uma fé, e querem sair daqui diferentes. O Senhor abençoe, que tudo seja feito para a tua glória e honra, e os que creem que assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia. Vamos cantar uma canção, todos, a maioria conhece. Depois eu quero dar uma orientação para buscarmos a presença de Deus. Uma canção chamada Quero Aprender, no Inário, página de número 60. E tem a ver com o que nós vamos orientar, tá bom? Por favor. Por favor. Senhor Jesus, Cante até me acostumar com o peso dessa cruz, resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar. Com mais fé, quero aprender a ser somente servo e te obedecer. E se preciso for, por teu amor morrer e ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, observar-me em tuas mãos. Novamente, quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, observar-me em tuas mãos, oferecer a outra face é quem a face me bater. Com tua verdade me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo vive.
Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, Ser-me em suas mãos. novamente, Quero aprender. cante vocês, amar. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser-me em tuas mãos. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. A maioria já leu, já ouviu a respeito dessa passagem, Lucas 10, 38. Mas às vezes há uma necessidade de se voltar determinadas orientações. Olha um pouquinho para mim, depois a gente vai ler. Nós não somos salvos, ninguém é salvo, ninguém conquista a vida eterna no seu próprio esforço, sua capacidade, seus talentos, suas obras, nada disso. A vida eterna é possível, sobretudo por causa do sacrifício que Jesus fez. Sem o sacrifício dele, não seria possível. Então ninguém pode dizer, eu vou conquistar a vida eterna por causa do meu esforço, das minhas obras, da minha capacidade. Não é isso. O sacrifício de Jesus tornou possível a vida eterna, mas para isso é preciso crer nele como Senhor, é preciso arrepender-se dos pecados, é preciso caminhar de acordo com a vontade dele. Muitos cristãos, muitas pessoas um dia tiveram a mesma oportunidade que nós, estiveram na presença de Deus, experimentaram o poder de Deus, as coisas sobrenaturais que Deus realiza, e caíram, estão no fundo do poço, porque há uma necessidade da pessoa fazer a vontade de Deus e fazer por onde está na presença de Deus. Ora, Jesus tinha uma afinidade muito grande com Lázaro e sua família. Lázaro tinha duas irmãs, uma chamada Marta, outra Maria. E quando a Bíblia relata a respeito de Marta, mostra uma condição. Quando fala de Maria,
mostra uma outra condição. Não é que Maria era incrédula, não é que Maria era uma mulher incrédula, Marta, desculpe, era incrédula, mas a questão é que o coração de Maria demonstrava uma coisa, o coração de Marta demonstrava uma outra coisa completamente diferente. Olhe para mim, por favor. As duas tinham ou tiveram as mesmas oportunidades. Por várias vezes elas estiveram diante de Jesus pessoalmente. Jesus ia à casa dela. Jesus estava constantemente tendo contato com eles. Mas uma é mostrada na Bíblia como uma mulher que estava constantemente buscando comunhão com Jesus. A outra é mostrada de uma maneira diferente. Comunhão significa estar em harmonia. Estar em harmonia. Poucos são os cristãos que vivem em harmonia com Deus. Parece uma coisa meio absurda. Eles são seguidores de Jesus, eles dizem crer em Jesus, eles professam a fé em Jesus, mas poucos são os que estão em harmonia com Ele. Muitas pessoas dentro de muitas igrejas, muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus, mas quantos são aqueles que levam uma vida em harmonia com Ele, estão realmente em harmonia, em comunhão com Ele? São poucos, porque para estar em harmonia, em comunhão com Ele, é preciso querer, é preciso querer. Deus não vai impor sobre nós nada. Você pode ter um coração semelhante ao coração de Maria. Maria é citada na Bíblia algumas vezes, mas todas as vezes que a Bíblia cita a respeito de Maria, está falando de uma mulher que estava sempre querendo estar aos pés de Jesus, em comunhão com Ele, em harmonia com Ele. Ela sempre queria receber ou oferecer alguma coisa. E Marta, diferente dela, mesma oportunidade. Uma viveu de uma forma, foi citada de uma forma, a outra viveu de outra forma, foi citada de outra forma. Por quê? Porque a prioridade de Maria era a comunhão com Deus. Nós que fazemos a obra de Deus, pastores, esposas, como tantas outras pessoas por aí fazem a obra de Deus, nós não podemos colocar o ministério em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar. A nossa vida é essa, é servir a Deus, é pregar, é orar, é aconselhar, é trabalhar para o reino de Deus. A nossa vida é essa. Mas o trabalho, ele não pode ser prioridade todos os dias, sem exceção. Nós precisamos de um momento nosso com Deus, todos os dias, e isso enfatizamos para os pastores e esposas constantemente. Todos os dias nós temos que separar um momento nosso com Deus, Nós temos muitos motivos e necessidades e situações para orar por tantas pessoas e tantas coisas. Então nós temos que ter um momento para orar pela obra de Deus, pelos servos de Deus, pelas pessoas. Nós temos que ter tempo para orar por muitos motivos. Mas existe um momento que é nosso com Deus, é comunhão, não tem nada a ver com o trabalho,
o que se faz. A comunhão é o momento de buscar uma comunhão, uma harmonia, oração, adoração e palavra de Deus. A comunhão se baseia nisso. A oração, mas não é a oração, Deus resolve aqui, conserta aqui, muda ali. Não. É uma oração para buscar a Deus. É um momento para glorificar a Deus. Um momento para receber a sua direção. Ora, se nós, que não somos evidentemente melhores do que ninguém, mas que vivemos a obra de Deus todos os dias, sem exceção, todos os dias, nós temos que separar o trabalho que fazemos da nossa comunhão com Deus. Imagine vocês que vivem uma vida, muitos de vocês trabalham, têm uma vida secular, tem um emprego secular, você tem como sua casa, seus filhos, às vezes convive com pessoas incrédulas, com pessoas que não têm uma vida com Deus. Ora, se nós temos que correr atrás para ter o nosso momento com Deus, imagine vocês, porque nós não passamos o dia no meio de incrédulos, nós estamos na obra de Deus, nós não estamos no emprego secular. A obra de Deus não é emprego, nós dedicamos a nossa vida à obra de Deus, pronto. A nossa ligação é quase que 24 horas por dia com as coisas de Deus, é a obra de Deus. Imagina vocês. Só que muitos não buscam isso. Por que não busca? Por que não corre atrás todos os dias para dizer, eu tenho que ter pelo menos meus 20 minutos em harmonia com Deus, para buscar uma harmonia com Deus? Aí muitos vão dizer, nós não temos tempo. Muitos vão dizer, a minha vida é muito corrida, é sempre a mesma história. Tá bom, então você pega o seu dia e anota o que você faz no dia. Você sai para trabalhar a tal hora, leva filho na escola, cozinha, não sei o que, alguns saem para trabalhar. Tá bom, o que você faz durante o dia? E depois, o que você faz? Arruma-se tempo para outras coisas. Eu tenho certeza que arruma. Consegue esse tempo para se dedicar a outras coisas. Mas quando a vida espiritual não é a prioridade no coração do cristão, não tem jeito. Ele pode entrar de férias no seu emprego, você vai ficar 30 dias sem trabalhar, você não vai mover uma palha. Nos 30 dias ele não consegue arrumar 20 minutos para dizer, eu tenho que parar aqui para falar com Deus, buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, receber uma direção de Deus. Ora, se a vida espiritual não é prioridade, nem para vir num culto de domingo, isso vai ser levado com fidelidade, não tem jeito. Porque se a vida espiritual não é prioridade, a maioria vai aparecer na igreja quando for conveniente. Hoje é conveniente, eu vou. Não, hoje é domingo, eu tenho uma coisa mais atraente. Então a coisa mais atraente vale mais, requer mais atenção, porque é mais atraente. Não, hoje está um domingo muito frio, está muito frio. Hoje não está. Mas tem um domingo que hoje está muito frio, hoje para levantar, Jesus vai entender. Por que se vive dessa forma? Primeiro, porque a vida espiritual não é prioridade, não é prioridade. A vida com Deus, a vida espiritual, não é prioridade no coração de muitos. A prioridade é a vida profissional, a prioridade é a vida financeira,
A prioridade é a vida familiar, a prioridade é a vida sentimental, a prioridade, existem outras prioridades. A vida familiar tem uma importância muito grande, mas a vida familiar, o casamento, que tem uma importância muito grande diante de Deus, o casamento não pode estar acima da nossa vida com Deus. Ele tem que vir em segundo plano, até para um pastor. Até para um pastor, primeiro é Deus, a sua vida com Deus. Depois vem a sua vida familiar, é a sua esposa, é o seu casamento, e se ele tem filhos que estão debaixo da sua autoridade ainda, vivendo com eles, são solteiros, então isso é família, não é cunhado, não é sogra, não é, isso é parentela. Parentela é uma coisa, família é outra coisa. Aí depois vem o ministério, é o terceiro degrau, é o ministério. Isso é para um pastor, a Bíblia mostra como deve ser feito. Aí você diz, eu não sou pastor, eu não estou fazendo a obra de Deus, eu não vivo a obra de Deus. Você tem que correr atrás mais do que nós, para conseguir entrar em harmonia com Deus, porque a sua vida é outra. Você tem que às vezes trabalhar o dia inteiro. Lá fora, não é que nós não lutamos não, só que obra de Deus não é emprego, não é emprego. Nós trabalhamos também, nós não somos preguiçosos. Você vai perguntar, que hora que o senhor levantou hoje? Eu levantei, era mais ou menos 5 horas da manhã. Levantei 5 horas da manhã. Para chegar cedo na igreja, para poder orar. Que hora que a esposa levantou? Também nesse horário. Dia de semana, seguimos praticamente esse ritmo. Eu levanto 2h30, 3 horas da manhã, todos os dias para orar. Todos os dias. Às vezes eu falo para minha esposa, fica aí que eu vou orar. E depois ela acorda 5 horas, 5h30, todos os dias e vai orar. E eu vou, depois da oração da madrugada, descansar um pouquinho, no máximo às 7 horas, eu estou de pé. Vou lá fazer uma caminhadinha, tem dia que não dá para esticar as pernas, e depois, obra de Deus. Faço uma caminhadinha de 40 minutos, porque tem que movimentar o esqueleto, não é? Senão o esqueleto vai enferrujando, é natural. Depois, obra de Deus. Tem as tarefas na obra? Tem. Orienta-se pastores em outros lugares, enfim. Mas tem que ter um momento para Deus. É o momento da harmonia, da comunhão com Deus. Tem um momento de lutar, porque somos pastores, temos que orar por tantas coisas. Mas nós temos que separar o nosso tempo, nós e Deus agora. Não é para pedir por ninguém, não é para pedir nada, é para buscar harmonia, comunhão. Ora, como é que a pessoa, o cristão, que não tem a sua vida espiritual como prioridade na sua vida, como é que ele vai pensar num negócio desse? Como é que ele vai pensar, aceitar essa orientação de que, olha, nós precisamos buscar uma comunhão com Deus e uma comunhão diária? Arrume 20 minutos pelo menos para você e Deus. Como é que vai assimilar uma orientação dessa? Muito difícil. Só vai orar, só vai falar com Deus quando vier problemas. Quando vier problemas, quando vier lutas, quando vier dificuldade, quando vier tribulação, quando vier adversidade, aí esses arrumam mais do que 20 minutos para orar, porque o negócio está apertado.
as lutas vieram, os problemas vieram, as dificuldades vieram. Então, agora eu arrumo tempo para orar. Não estou falando de orar por solução de problemas. Estamos falando de buscar comunhão, entrar em harmonia diária com Deus. Se a vida espiritual não é prioridade, nem para estar na igreja no domingo se consegue, porque um ou outro trabalha, sei lá, no hospital, um ou outro trabalha no emprego que é obrigado a estar lá no domingo, um ou outro. Outros nem conseguirão estar na igreja fielmente num domingo para buscar a presença de Deus, porque haverão domingos ou haverá domingos em que a pessoa vai dizer: não, tem uma coisa mais interessante para mim hoje. Severino me chamou para um churrasquinho e a carne está assando e vai começar a assar de manhã, então eu vou lá no Severino, no churrasquinho. Beleza. Ô Severino, não é você não, tá? Eu esqueci que tem um Severino no nosso meio, mas vamos botar o nome, Michael. Vamos mudar aqui, se tiver algum Michael aí, esquece. O Michael me chamou para o churrasquinho. A Raquel me chamou para um chá de bebê, chá de não sei o quê. Hoje para a igreja não dá. É nessa situação miserável espiritualmente que muitos vivem, porque tem alguma coisa mais atraente do que estar na igreja. E para ter uma comunhão com Deus, você, evidentemente, eu estou falando, procure 20 minutos lá na sua casa. Você pode e deve você parar 20 minutos por dia lá, eu e Deus. Isso é buscar uma comunhão diária, mas é preciso congregar, é preciso estar na igreja. Eu quero ver alguém crescer em casa. Tem uns loucos, uns perturbados, caídos, que eles dizem: não, igreja na internet. Não existe igreja na internet. A igreja de Jesus, ela tem que congregar, ela tem que se reunir, tem que ter um lugar para se reunir. Na África, muitos se reúnem debaixo de árvore. O pastor não tem um lugar para pregar, não tem condição financeira de alugar um prédio. Às vezes o lugar é absolutamente deserto, não tem nada, e ele não tem ainda condições de construir um templo de barro e madeira, como eles fazem lá. Barro e madeira, é como se fosse a casa de um pássaro, é barro e madeira. Ele não tem. Muitos deles falam comigo, eu pergunto: onde você faz o culto? Nós temos feito debaixo de uma árvore. Então eles procuram uma árvore mais forte, que dê para, vamos dizer, acolher ali o povo debaixo daquela árvore, para não pegar tanto sol ou chuva. E ali eles se congregam, ali eles se reúnem, ali eles fazem o culto. É preciso vir na igreja, mas é preciso vir na igreja com fidelidade. É preciso vir na igreja. Eu vou na igreja quando for conveniente. A Raquel falou que o chá de bebê falhou, foi adiado. Então eu vou hoje na igreja, porque o chá de bebê não vai ser hoje. O que tem a ver o chá de bebê? O churrasco é bom, é muito bom, mas eu tenho que colocar o meu Deus em primeiro lugar. Se a vida espiritual é prioridade, então estar na igreja no domingo é indiscutível. Você só se adoeceu, alguma coisa muito grave, que realmente não teve condições, fora isso, vai ter um churrasquinho domingo. Não, entre o churrasquinho domingo de manhã e Jesus, é Jesus. Entre o passeiozinho domingo de manhã e não sei o que, é Jesus. Quando a vida espiritual é prioridade, não se discute. Tem coisas que não se discute, não entra, você não admite na sua vida. Você diz: não, eu vou buscar a Deus,
primeiro eu vou buscar a Deus. Se depois eu tenho condições de passear, almoçar fora, ir lá no churrasco do Michael, então eu vou no churrasco do Michael. Se dá para ir depois no chazinho de bebê da Raquel, eu vou no chazinho de bebê da Raquel. Mas a prioridade é Deus. Se a vida espiritual não for prioridade, nem para conseguir vir no culto no domingo, não consegue. Tem meses que são 4 domingos, às vezes 5. Veja se alguns ou vários de vocês pegassem um calendáriozinho assim e colocar só domingo. Domingo dia 7, 14, 21, 28, sei lá, 4 domingos. Aí você marca com um xizinho o domingo que conseguiu vir. Alguns vão ter que comemorar porque conseguiu vir 3 domingos na igreja. Alguns vão ter que comemorar, vão conseguir comemorar porque conseguiu vir 4 domingos na igreja. Eu pergunto, isso é cristianismo? Hein? Isso é ser cristão? Não, responda, isso é ser cristão? Não, isso não é ser cristão. Porque o cristão prioriza o seu Senhor, a presença dele, a busca da sua presença. Ora, se não tiver espiritualidade para isso, você imagina se vão conseguir 20 minutos por dia. Durante o dia não dá. Quando a pessoa tem um objetivo, ela diz: durante o dia eu saio 7 horas da manhã, só saio do trabalho, sei lá, 18 horas. É um exemplo, nem sei se tem isso. E lá eu não posso fazer nada, eu tenho que trabalhar lá, eu estou no emprego, tudo bem, mas depois eu tenho que cozinhar, fazer isso, cuidar da casa. Mas é o seguinte, nem que seja 10 horas da noite, eu vou parar, eu tenho que ter o meu 20 minutos com Deus. Nem que eu tenha que acordar, se eu acordava às 6, eu vou acordar 5 para falar com Deus. Eu preciso buscar uma comunhão com Ele, eu preciso estar em harmonia com Ele, por vários motivos. Porque é preciso desenvolver a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus. Outro, porque é preciso ter força espiritual para prosseguir. São muitos os motivos pelo qual nós precisamos estar em comunhão com Deus, em harmonia com Deus. São muitos motivos. Mas se a pessoa não priorizar a sua vida com Deus, então fica muito difícil. Aí a gente volta àquela história: eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Como é que não tem tempo? Como é que não tem tempo? Quando quer, a gente consegue. Quando quer, a gente consegue. Graças a Deus. 3 horas da manhã eu levanto. Isso não é nenhum mérito, não. Acho que tem gente que deve fazer até mais do que eu. 3 horas da manhã eu levanto. Me prejudiquei com o quê? Com nada. Estou perdendo o quê? Estou perdendo nada. Meia hora, 40 minutos que eu estou deixando de dormir, eu estou ganhando muita coisa. Além de abençoar os outros, eu estou ganhando muita coisa para mim, inclusive. Para mim. Espiritualmente, na minha vida, estou ganhando muita coisa. Eu não consigo orar nem durante o dia, bispo, quanto mais à noite. Mas aí vem aquela história: não tem tempo. Não é questão de tempo. O problema é tempo. O problema é o interesse de querer buscar e viver uma vida de comunhão com Deus. Então vamos ler aqui, muito fácil, muito simples. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Maria hospedou-se em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, Marta, desculpe, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços,
Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus, o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será o quê? Tirada. Não lhe será tirada. O que aconteceu ali, todo mundo entende facilmente. Olhe para mim, por favor. Jesus foi se hospedar na casa delas, as irmãs de Lázaro. Jesus entrou lá. Maria, inteligentemente, ela largou tudo e ficou ali assentada, querendo ouvir o que ele tem para dar, o que ele vai orientar, o que ele vai ensinar, o que ele vai passar. Ela esqueceu o resto e ficou ali. Marta corria de um lado para o outro, com os afazeres da casa, para lá, para cá, para lá, para cá, e foi ficando irritada, né? Foi ficando irritada. Se irritou tanto que chegou ao ponto de ir até Jesus e dizer: o senhor não se importa que eu fique servindo sozinho, enquanto minha irmã está aí parada? Jesus falou: você anda preocupada com muita coisa, né? A tua irmã escolheu a boa parte, essa não será tirada. Maria estava ali em busca de uma comunhão, de uma harmonia com Jesus. O que ele tem para falar, o que ele tem para me orientar, o que ele tem para me dizer, o que ele tem para me passar, o que ele tem para me dar. Ela estava buscando comunhão, está em harmonia com ele. A outra corria para lá, corria para cá, corria para lá, corria para lá, corria para cá, absolutamente vazia. Na hora que Jesus foi ressuscitar Lázaro, o irmão delas que havia morrido, Marta não teve nenhuma fé naquele momento, nenhuma fé. Pelo contrário, ela falou: já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus disse: não te disse eu que se você crer, verás a glória de Deus? Aí você vai verificar Maria. Maria sempre querendo comunhão, sempre querendo uma harmonia com o Senhor Jesus, sempre querendo e sempre priorizando o lado espiritual. E essa foi citada na Bíblia dessa forma. Então, muitos, não são poucos, muitos cristãos, eles vivem como Marta em suas vidas. Eles correm para lá, correm para cá, correm para lá, correm para cá. Tem os afazeres? Tem. Você tem que cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, do seu casamento. Vários de vocês trabalham, você tem a sua empresa, o seu negócio, você tem o seu emprego, você tem muita coisa a fazer, tem muita coisa a fazer. Mas se vocês quisessem, muitos de vocês quisessem, se tivesse interesse, se tivesse desejo, você ia inteligentemente falar assim: não, eu preciso de pelo menos 20 minutos com Deus. Eu preciso largar, parar tudo, esquecer de tudo e passar pelo menos 20 minutos buscando uma comunhão com Deus. Eu não vou falar agora de problema, eu não vou pedir solução, eu vou buscar a presença dele, eu vou pedir para ele falar no meu coração, vou pedir para ele me orientar, eu vou ler a sua palavra, eu vou adorá-lo, eu vou glorificá-lo, porque isso é extremamente necessário e importante. E isto abençoaria e muito a vida de muitos, inclusive nos demais aspectos da vida. Mas muitos preferem o quê? Viver como Marta. Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Jesus não concordou com ela. Jesus não disse: Maria, levanta, vai ajudar a sua irmã, vai correr também para lá e para cá. Não, Jesus disse: não, a tua irmã, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a boa parte. Essa ninguém poderá tirar. Aquilo que nós construímos
conquistamos na nossa comunhão com Deus, ninguém consegue tirar, não há como tirar. Você pode conquistar nesse mundo muita coisa, você pode correr de um lado para o outro, você pode conquistar muita coisa. Você pode dizer, agora eu já estou com 3 casas, você está com 3. Mas você pode dizer assim, agora eu estou com 5 casas, eu estou com 5 carros, eu estou com não sei quantos apartamentos, eu estou com dinheiro aqui, eu estou com não sei o que, eu estou com não sei quantos vestidos, eu não sei quantos. Você pode conquistar tudo. Só que vai chegar uma hora, não é que você não tenha direito de ser abençoado. Só que vai chegar uma hora que vem a morte, não vem a morte? Sim ou não? É a morte. Quando a morte vem, leva o quê? O que leva? Leva nada. Eu queria, alguém diz, quando eu morrer, eu quero que me enterre com aquele vestido, com aquele terno. Pode até vestir com aquele terno, aquele vestido. O negócio vai virar pó. Vai virar pó, vai virar cinza. Ninguém leva absolutamente nada. Nada. Ninguém leva absolutamente nada. E muitos cristãos, eles querem viver dessa forma. Eles preferem correr de um lado, correr do outro, correr do lado, correr do outro, correr do lado. Tem tempo para tudo, mas eles não têm interesse, que é interesse mesmo no coração. Eu preciso separar meus momentos com Deus. Poucos são os que fazem isso. Agora eu não vou orar por problema, solução de problema, vida profissional, vida financeira, eu não vou pedir nada, eu vou separar aqui 20 minutos para buscar a Deus, para falar com Deus, ouvir a sua voz, receber a sua direção, crescer espiritualmente, glorificado. Não, eles acham que eles não precisam disso, acham que não é necessário, aí vive aquela vida. Quando vêm os problemas, vêm as adversidades, os momentos difíceis na vida, aí eles conseguem tempo para orar, mas é tempo para orar em função de pedir socorro, em função de buscar ajuda, de pedir socorro. Aliviou, o problema foi resolvido, o momento difícil passou, a dificuldade foi embora, então agora volto para a minha vida normal. Uns trabalham, cuidam de casa, dos filhos, você tem seu trabalho, outros não trabalham, outros trabalham, você tem tempo para o churrasco do Michael, tem tempo para o chazinho de bebê da Raquel, tem tempo para isso, tem tempo para a internet, tem tempo para tudo, menos para dizer, Senhor, agora eu não vou pedir nada, eu só quero aqui a tua presença, ouvir a tua voz, te glorificar, eu só quero entrar em harmonia contigo. Não dá, não consegue. Por quê? Interesse. Como é que essas pessoas que vivem assim, uma vida muito mais na carne, uma vida muito mais voltada para os objetivos desse mundo, como é que essas pessoas crescerão espiritualmente? É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Por quê? Porque tem que existir o interesse. Se não existir interesse, não adianta. Se não existir interesse, não adianta. Outro dia eu comentava com os pastores, vi um casal aqui numa reunião, não sei se de inauguração, e eles são de uma igreja na cidade, e depois a esposa dizia assim, puxa vida, aqui faz bastante oração, né? Faz bastante oração, nós oramos 20 minutos, depois mais 20 minutos na reunião, uns 40 minutos de oração, algumas orações em busca de solução de problema, depois buscamos a presença de Deus, e eles, poxa, aqui faz bastante oração, né? Por quê? Porque na igreja onde fazem parte, o pessoal bota a banda lá, aquelas bandas, né? Para tocar 1 hora, 1 hora e meia. Então,
tome-lhe música no ouvido, tome-lhe música no ouvido, tome-lhe música no ouvido. Ora, muitos de vocês estão sendo orientados para crescer espiritualmente falando. A orientação é crescer, nós não estamos exaltando denominação. Aqui a gente não fica dizendo, eu sou novo nascimento, igual algumas igrejas fazem, eu sou não sei o quê. Não, nós somos seguidores de Jesus, somos cristãos. Aqui não tem essa coisa, eu sou o novo nascimento. Não, não existe isso. A denominação é a denominação. A orientação que estamos dando é para crescer. Eu não estou dizendo, você tem que todo dia estar aqui na igreja, todo dia estar aqui na igreja. Não, eu estou dizendo, separe 20 minutos lá na sua casa para buscar a Deus. Separe 20 minutos para buscar a Deus. Quantos de vocês, numa quarta-feira, poderiam vir numa reunião de edificação espiritual e oração? Você arruma tempo para tudo, mas uma quarta-feira não é interessante. Por que não é interessante? Porque o que vai encontrar é a palavra de Deus, oração, a busca da presença de Deus e ensinamento. Isso não é interessante. De repente se bota um louco aqui, um cara com piercing no nariz, aqui, tá, igual um porco, parecendo um porco de brinco, cheio de tatuagem. De repente alguns de vocês iam dizer, pô, eu vou quarta-feira, porque tem um cara lá que ele parece um porcão, leitão, um leitão, ele tem uma cara de leitão, cheio de brincão, tatuagem. O bispo põe o pastor com a camisa toda louca também, e vem os roqueiros aí. De repente alguns de vocês iam ter interesse na quarta-feira. Mas o que tem quarta-feira? O que tem domingo? Trabalhamos com o quê? Trabalhamos com as mesmas coisas que a igreja primitiva trabalhava e o Espírito Santo orientou. É a palavra de Deus e oração. É a busca da presença de Deus. Ainda fazemos orações para abençoar em demais aspectos da vida, família. Ainda abençoamos de várias maneiras no domingo, mas muitas das vezes isso não é interessante. Por que não é interessante? Porque o coração não está priorizando a vida espiritual. E nós temos que ser inteligente. Jesus disse, você, Marta, corre para lá, corre para cá, se anda inquieta, né? Ela já estava irritada, imagino, né? Devia estar muito irritadinha, cuidando das coisas, e a ponto de chegar e dizer, o senhor não se importa não que eu sirva sozinha? Ainda queria que Jesus repreendesse a outra. E Jesus disse, você anda inquieta, corre para lá, corre para cá, se preocupa com muita coisa que não é necessário. A tua irmã Maria, ela escolheu a boa parte. Essa é a boa parte, essa é a parte mais importante. Você tem que cuidar da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho. Você é orientado nas reuniões a fazer tudo isso. Nós orientamos, você trabalha, seja um cristão exemplar no seu trabalho. É para chegar às 8 horas, você tem que chegar antes dos outros. Isso não é puxar saco do patrão, isso não é querer agradar o patrão. Você tem que estar lá que horas? 8. Então não seja um cristão amarrado que chega. Eu fico pensando se nós tivéssemos aqui a mesma condição da África. Eu fico pensando quantos de vocês iriam no domingo assistir a reunião com a água aqui? Quantos de vocês iriam no culto? A água aqui, ó, senhoras, mulheres, aí tinha uns banquinhos de madeira, puseram as crianças de pé para não afogar os molequinhos, botaram de pé, e os molequinhos lá, todo mundo buscando a Deus. Ora, o que tem que fazer para conseguir, inclusive, vir no domingo à igreja? Chega no outro dia, as esposas ou eu, alguém envia vídeo de reuniões, vídeo de mensagens no WhatsApp. Opa, está aqui o culto de ontem, ainda que você tenha vindo, está lá. De repente alguns nem veio naquele domingo,
nem vieram naquele domingo, mas também chega lá a reunião. Enquanto isso, pessoas em outros países, elas querem a reunião em outros lugares. Eu ponho os membros do Rio de Janeiro, a pastora lá é uma pessoa de Deus, mas eles querem ouvir a reunião, eles querem também. Então a gente publica as reuniões lá, posta as reuniões, para abençoar outros pastores, pessoas de outros lugares pedem a reunião. Não é que a gente é perfeito não, é melhor não é nada disso não. Nosso trabalho é simples. Nosso trabalho é simples, porque quanto mais simples, melhor. Mas enquanto o coração não mudar, não despertar, enquanto não cair a ficha, né? Hoje não tem mais orelhão, quase não tem, mas você sabe, né? Quando fala assim, caiu a ficha, enquanto não cair a ficha e falar, peraí, que cristão eu tenho sido? Eu não coloco minha vida espiritual em primeiro lugar, eu não me esforço 20 minutos sequer para todos os dias ir ali falar com Deus. O pastor não está dizendo, vem aqui todo dia, tem que estar aqui todo dia. Nós não fazemos isso. A gente orienta, olha, você é membro, né? Quarta-feira tem uma reunião de edificação. Alguns trabalham, estudam, não tem condição de vir, entendo. Mas tem outros que tem, não vem porque não quer. Porque de repente se tivesse um cara com cara de leitão, imagina um cara grandão com cara de leitão, um monte de brinco na orelha, pendurado aqui no nariz e tal, e ele doidão. De repente alguns iam dizer, pô, quarta-feira é bom. Não tem isso aqui, nem vai ter. Nem tem e nem vai ter. A palavra de Deus e a oração. Quanto tempo muitos de vocês passam na internet, perdem tempo na internet, se desgastam na internet, gastando tempo, 20 minutos que fica ali, não tem o que fazer. Às vezes está buscando saber da vida dos outros. 20 minutos que eu estou com esse negócio desse celular aqui, eu vou desligar esse negócio aqui e eu vou falar com Deus. Não faz. Não tem tempo para buscar a Deus 20 minutos, mas tem tempo para a internet. E fica, às vezes, inutilmente, se enchendo de quê? De nada, se enchendo de vento. Por quê? Porque tem que existir interesse. Aí eu saí ali, eu falei, imagina, quantos de vocês iriam aparecer? Eu não sei, alguns, eu tenho certeza que alguns. Outros iam dizer, não, a igreja não tem nem uma porta de vidro, igreja não fridece, desprezam. Então, lembre-se disso. Lembre-se disso, cuidado, eu repito, cuidado. Internet. Daqui a pouco você fica 3 horas na internet, mas não teve 20 minutos para falar com Deus. E cada dia esse negócio piora. E vai aparecendo uns caídos por aí, caídos mesmo, gente caída, que vai criando agora essa coisa de que não, igreja na internet. Então tem gente que já é acomodado, aí eles falam assim, não, eu vou ficar na internet agora para crescer. Não vai crescer nada. Ali no máximo é ouvir uma palavra, uma mensagem, um aprendizado, se for de um homem de Deus ou uma mulher de Deus, alguma coisa que te ajuda, te orienta, se for realmente, e nada mais do que isso. Você não consegue crescer não, é preciso congregar, é preciso vir na igreja, é preciso se reunir. Igreja primitiva se reunia, eles se reuniam dentro da casa deles, eles se reuniam em algum lugar, lá na África, tem gente se reunindo essa hora dentro das florestas, por causa de perseguição, estão dentro de florestas, estão escondidos dentro, atrás de um montão de matagal, ouvindo o pastor pregando, orando, porque perseguição, mas estão lá lutando para crescer com Deus. E muitos de vocês podem vir à igreja de carro, moram perto, não sei o que, estacionamento, não sei o que lá e tal, e mesmo assim, se a Raquel não ligar, eu vou. Se o Michael não ligar, eu vou. Se não esfriar, eu vou. Se chover, eu não vou. Se der, eu vou. Se não tem nada, eu vou. Isso não é ser cristão.
Isso não é ser cristão. Ser cristão é algo completamente diferente. Deixe-me ler, por favor, 1 Coríntios 9, para a gente orar, buscar a presença de Deus. O nosso objetivo é abençoá-los, e a gente não abençoa falando aquilo que é agradável para ninguém. A gente abençoa com a verdade. O que Deus quer? Deus quer uma reação. Deus quer que se tome uma atitude no coração. 1 Coríntios 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Fiel a Deus, o qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus. Então, a Bíblia diz que tem que existir comunhão, tem que existir harmonia, acima de tudo, primeiro, entre nós e Deus. Tem que existir comunhão entre a igreja, claro. Não pode haver, como acontece em muitos lugares, falsidade. Não, tem que existir comunhão entre os irmãos. Somos irmãos na fé, tem que existir comunhão. Mas, primeiro, a nossa comunhão com Deus, depois a comunhão com aqueles que são de Deus. 2 Coríntios 6,14. Segundo Coríntios 6,14. Se eu pudesse, eu não tenho condições. Se eu pudesse, eu levaria vocês lá na África, por exemplo. Eu levaria vocês lá em Moçambique. E eu faria reunião com vocês dentro de um dos templos, como existem milhares lá. Barro, madeira, você consegue ver a madeira, porque às vezes o barro cai. Em cima, palha seca. Tem ventilador? Não tem ventilador. Não tem microfone. Não tem nada. No máximo, uns bancos de madeira, daquela madeira bem ruim para sentar. No máximo. No máximo. Eu queria ver se a gente abrisse uma igreja lá, num lugar desse, eu dissesse assim, vamos lá, e fosse pertinho, todo mundo pudesse ir. Alguns eu dizia, ali eu não entro não. Não tem conforto, não tem isso. Muitos de vocês nem entrariam. Ah, bicho, está sendo duro? Não, estou sendo duro não. Estou sendo duro não, estou sendo muito sincero com vocês. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Está certo? Existe comunhão? Existe harmonia entre a luz e as trevas? Não. E o cristão tem que ser consciente disso. Quantos, às vezes, deixam inclusive de buscar a presença de Deus para se manterem no meio dos incrédulos, em harmonia com os incrédulos, e uma harmonia desnecessária. Então lembre-se disso. Primeiro nós temos que ter a nossa comunhão com Deus, mas nós também temos que ser inteligentes para entender que o relacionamento, a ligação nossa em relação às pessoas incrédulas, em relação àqueles que estão em trevas, tem que ser um relacionamento obrigatório. Você trabalha no meio dos incrédulos, você tem seus parentes incrédulos, trate-os com respeito, dê testemunho, você estuda no meio dos incrédulos, tal. Fora isso, eu tenho que fazer por onde? Não manter harmonia com os incrédulos. Tem gente que desnecessariamente, às vezes deixa até de estar no domingo na igreja para estar no meio dos incrédulos. Eu pergunto, isso é cristianismo? Não, isso não é cristianismo, isso não é ser cristão. 1 João 1,3, para a gente terminar, fazer a oração, por favor.
1 João 1,3. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler um pouquinho antes para compreender o contexto. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, versículo 1. O que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, se referindo a Jesus. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, falando a respeito de Jesus. Essa vida eterna e esse Deus foi manifestado através de Jesus. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém? Impossível que se viva uma vida realmente de comunhão com Deus, com Deus Pai, com Deus Filho, com o Espírito Santo. Impossível que se viva uma vida de comunhão com Ele sem que exista no coração um interesse. Não tem como, não tem como. Eu quero estar em harmonia com Deus, eu tenho que ter interesse, eu tenho que querer. E a gente começa dando os primeiros passos. Eu tenho que ter o meu momento para orar por lutas, problemas, enfim, eu tenho que viver a fé. Você tem que viver a fé. Não andeis ansiosos pela vossa vida, sejam conhecidas as vossas inquietações por meio da súplica, oração e ações de graça. Tem que falar com Deus. Estou com um problema, estou enfrentando isso, estou passando por isso. Tem um momento de você lutar em oração, mas o que eu estou falando hoje é buscar comunhão. 20 minutos, eu não fazia, a partir de hoje eu vou separar 20 minutos para buscar a Deus. Oração, não em função de problema, oração, adoração, e ali eu vou ler, meditar a palavra de Deus. 20 minutos hoje, 20 minutos amanhã, 20 minutos depois, 20 minutos no outro dia. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir conviver sem isso mais. Aquilo ali se torna uma necessidade na sua vida, e você cresce espiritualmente, e você cresce. Sai fora. Muitos têm que sair fora o máximo possível da internet, porque o tempo que se gasta com a internet, o tempo que se gasta inutilmente, daria para crescer muito espiritualmente. Mas para isso não adianta só o pastor falar, a pessoa tem que querer, tem que desejar. Amém? Entenderam sim ou não? Vamos ficar de pé, por favor, fiquem de pé, vamos falar com Deus, vamos buscar a Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu tenho certeza que se o Espírito Santo não convencer, nós não conseguimos convencer. A nossa função não é convencer, e nem temos capacidade de convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Quem tem o poder para convencer é o Espírito Santo. Muitos, Senhor, não têm vivido uma vida cristã verdadeiramente. Muitos nem a vida espiritual foi colocada em primeiro lugar no coração. Quantos têm colocado a vida profissional, financeira, a vida familiar, os estudos, os objetivos da vida em primeiro lugar? A vida espiritual, Senhor, não está em primeiro lugar no coração. E a oração que eu faço, meu Deus,
é para que o Espírito Santo desperte aqueles que precisam ser despertados. Muitos não conseguem sequer estar todos os domingos na tua casa para te buscar. Muitos têm vivido uma vida vazia e vivem correndo de um lado para o outro, tal como Marta, inquieta, preocupada, que vivia correndo de um lado para o outro, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, abençoe, Senhor, abençoe em nome de Jesus cada uma dessas pessoas que estão aqui, e venha em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, venha abençoar, Senhor, para que cada um consiga compreender que é preciso colocar a vida espiritual em primeiro lugar, que é preciso lutar por uma comunhão. Nem todos aqui vivem em comunhão com o Senhor, nem todos separam sequer 20 minutos por dia para buscar a tua face, ouvir a tua voz, te agradecer, receber a tua orientação. Muitos deles correm e têm tempo para tudo, menos para te buscar. Desperta o Senhor, porque a tua vontade é que haja comunhão, como está escrito, comunhão primeiramente com o Senhor. Venha em nome de Jesus despertá-los, Senhor, e abençoá-los, e que eles compreendam que a tua vontade, Senhor, é abençoar. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração, na certeza de que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, abençoa. Nós te pedimos, olha assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, dá-nos condições de ouvir a tua voz, Senhor, compreender no coração o que foi pregado, que sejamos como Maria, que estava sempre buscando uma comunhão com o Senhor. Que o Espírito Santo nos abençoe, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Em tua presença